Opa, rapaziada, tudo certo? Eu acho que não é dúvida pra ninguém que Hora de Aventura desenvolve extremamente bem os seus personagens. Só que alguns desses personagens em específico recebem um desenvolvimento um pouco mais profundo, como é o caso do Rei Gelado. O Rei Gelado é um dos personagens mais importantes e bem explorados de Hora de Aventura, ou se não, talvez o melhor personagem da história dos desenhos. Sim, eu considero o Rei Gelado um dos melhores personagens da história dos desenhos, até porque ele é extremamente bem desenvolvido amorosamente, psicologicamente, humanamente, entre outros tópicos que ele é extremamente bem explorado. Mas como qualquer personagem, o Rei Gelado também vive sobre momentos bons e momentos ruins, principalmente momentos ruins. Eu já tô aqui para falar sobre um episódio que retrata um desses momentos ruins. O nome desse episódio é Os Olhos. Esse episódio retrata muito bem a realidade do Rei Gelado nos episódios iniciais do desenho. Mas fica aí até o final que você vai entender o porquê. O episódio começa com o Finn se perguntando o motivo dele estar com tanto sono. E o Jake responde que eles não dormem há mais ou menos 7 dias. Fazendo uma recapitulação de tudo que eles fizeram durante a semana. E no meio dessa recapitulação, Jake cita o resgate que eles fizeram de uma princesa que tinha sido sequestrada pelo Rei Gelado. Após o Rei Gelado ver que ele tinha sido novamente derrotado pelos heróis, ele exclama que a única coisa que ele realmente queria de verdade era se tornar uma pessoa um pouco mais feliz. Guarda bem essa frase porque ela vai ser bem importante pra gente entender o significado desse episódio. O episódio então volta pros heróis e eles vão fazer uma coisa que qualquer pessoa depois de ficar 7 dias em claro faria. Eles vão dormir. Só que aí o Finn diz que tá com uma sensação estranha. Ele diz que ele tá com a sensação de estar sendo observado. Os dois então olham na janela e se deparam com uma figura de um cavalo um tanto quanto perturbadora. A figura tava lá, olhando fixamente pros dois. Eles até fecham a cortina, só que não resolve muito o problema deles. Então eles decidem pedir educadamente para que o cavalo saia dali, o que obviamente não dá certo. Então eles decidem fazer outra coisa. Eles decidem empurrar o cavalo barranco abaixo. Só que por mais que eles colocassem o máximo de força que eles tivessem, o cavalo nem se mexia. O que obriga o Jake a usar os seus poderes para levar o cavalo para longe. O que até daria certo se o animal tivesse permanecido no lugar que o Jake tinha deixado ele. O Jake então, sem paciência nenhuma, dá a sugestão de matar o cavalo. E o Finn obviamente recusa. E eles continuam tentando inúmeras estratégias para tentar tirar o cavalo de lá. Até que eles meio que desistem de batalhar contra o cavalo e vão tentar dormir. Só que aí os dois começam a discutir e para piorar tudo, o cavalo entra dentro da casa da árvore. O Jake então percebe que aquele cavalo estava causando toda aquela briga entre os dois. E pede dessa vez novamente para que o Finn acabe com ele. O Finn dessa vez nem reluta e dá um chute na bunda do cavalo, revelando assim que aquilo era uma fantasia e que realmente estava dentro dela era o Rei Gelado. Após o Finn perceber, ele vai para cima do Rei Gelado. Eles começam uma luta intensa, onde é gelo voando para um lado e espada voando para o outro. No final, os heróis vencem a luta e questionam o Rei Gelado sobre o motivo dele estar espionando eles. E o Rei Gelado exclama que a única coisa que ele realmente queria era se tornar uma pessoa feliz igual aos dois. Ele relata que ele chora frequentemente, que se sente extremamente triste, e que toda vez que olha pro Finn e pro Jake, ele percebe uma alegria constante, um sorriso que não sai do rosto, onde os dois heróis sempre olham um bom lado da vida. Ele termina de falar e percebe que os dois já estavam dormindo. E exclama que o verdadeiro motivo da felicidade é apenas uma boa noite de sono. O que eu não vou discordar, porque todos nós sabemos que uma noite mal dormida pode causar alguns efeitos de estresse. Mas não é só uma boa noite de sono que vai te deixar mais feliz. Eu acho que a gente não precisa de muito para entender que a mensagem que esse episódio quer passar pra gente é sobre a felicidade ou até mesmo a falta dela. Mas pra gente ter uma base, o que realmente seria felicidade? Para muitos, felicidade é uma incógnita. Muitas pessoas não conseguem nos dar um real significado de felicidade. Para algumas pessoas, felicidade seria dinheiro, para outras seria paz, para outras seria família. E por aí vão se expandindo os possíveis significados de felicidade. Mas de acordo com a filosofia, a felicidade seriam os prazeres, os sentimentos e as emoções. Aristóteles dizia que felicidade seria sinônimo de harmonia. Agora, se a gente for olhar para esses tópicos e olhar novamente para o Rei Gelado, a gente vai perceber que o Rei Gelado é completamente o oposto de tudo isso. Os sentimentos e emoções que ele possui são no máximo com aquelas princesas que ele sequestra. E mesmo assim, são emoções apenas da parte dele, não é recíproco. O que já era de se esperar, até porque ele sequestra as princesas forçando elas a terem sentimentos e emoções com ele. Agora, se a gente for falar de harmonia, o negócio pode mudar um pouco. Todos nós sabemos que o Rei Gelado não vive em harmonia com praticamente nenhum personagem do desenho. Eu disse praticamente porque a gente até pode considerar a relação que ele tem com a Marceline. A gente sabe que a relação de Rei Gelado com Marceline não chega nem perto da relação de Simon com Marceline. Mas a gente consegue perceber alguns aspectos que mesmo depois da transformação do Simon, o amor dos dois acima de tudo prevaleceu. Lembrando que o real significado de harmonia seria a falta de conflitos.
mas todo mundo sabe que a relação deles vai bem além disso. E como eu disse anteriormente, Aristóteles dizia que felicidade era sinônimo de harmonia, mas ele também dizia que felicidade era o bem supremo. Platão dizia que felicidade era o resultado final de uma vida dedicada a um conhecimento progressivo até atingir a ideia do bem. E Sócrates dizia que felicidade era sinônimo de bondade. Em uma de suas frases ele dizia: "Feliz é aquele que olha para dentro de si." Conseguiu achar uma relação entre esses três filósofos? Então, os três estão relacionando o conceito de felicidade com o conceito de bondade. Ou seja, para eles felicidade era fazer o bem, ajudar o próximo. E eu nem preciso comentar que o Rei Gelado faz de tudo menos o bem. Mas agora mudando de tema, o que o Rei Gelado poderia fazer para acabar com essa tristeza constante? Eu acho que ele poderia fazer o contrário de tudo aquilo que a gente falou que ele não faz. Ou seja, ele poderia buscar viver em harmonia com mais personagens, ele poderia buscar ter sentimentos e emoções reais com as princesas, ele também poderia buscar praticar o bem, ajudar o próximo. Outra coisa que ele poderia fazer era simplesmente analisar as ações dele e tentar entender o que ele faz que está deixando ele tão triste. Outra coisa que poderia ajudar seria exercitar a gratidão pelos outros. Por exemplo, o Finn e o Jake já ajudaram o Rei Gelado inúmeras vezes, e por mais que eles tenham uma rivalidade até certo ponto do desenho, ele nunca demonstrou o mínimo de gratidão por eles. Outra coisa que ele poderia fazer seria manter relações com pessoas especiais, mas nesse quesito eu até perdoo o Rei Gelado, até porque ele não tem nenhuma pessoa especial na vida dele. Ele tenta a todo custo encontrar uma pessoa que se importe de verdade com ele. Só que ele faz isso por meios errados, como o sequestro, que dificulta cada vez mais que isso aconteça. E por último, rapaziada, eu vou estar novamente reforçando aqui a ideia do bem. Pessoal, faça o bem acima de tudo. Ser útil e poder ajudar alguém acaba influenciando a nossa felicidade. E cada um encontra uma maneira de concretizar isso. Seja oferecendo ajuda financeira, dedicando parte do seu tempo ou qualquer outra ideia. Ver os outros felizes também é motivo de felicidade. Ainda mais quando você se sente parte disso. E rapaziada, eu sei que a coroa tem um forte impacto nessa tristeza constante. Só que eu quis falar sobre a personalidade em geral do Rei Gelado. E como eu disse no começo, esse é apenas um dos momentos ruins que o Rei Gelado tem no desenho. Se você quer conhecer mais alguns momentos bons e ruins que o Rei Gelado tem na série, eu tenho um vídeo aqui no canal documentando toda a história trágica do Rei Gelado, além de me aprofundar bastante no caráter complexo que o personagem possui e o ótimo desenvolvimento que a série dá pra ele. Além também que eu tento te provar o porquê dele ser o melhor personagem de Hora de Aventura. Então dá uma passadinha lá que eu tenho certeza que vocês vão gostar. E família, deixa o seu comentário aí dando a sua opinião sobre essa tristeza do Rei Gelado. E também fala o que você acha que ele poderia fazer para mudar essa situação. E para você que me acompanhou mais uma vez nessa jornada, muito obrigada, fica com Deus e até a próxima.